boa noite. Polícia Federal indicia o presidente Michel Temer e mais 10 pessoas por suposto recebimento de propina no decreto dos portos. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Tribunal Superior Eleitoral se reúne com representantes do WhatsApp para discutir a enxurrada de fake news nas eleições. Jair Bolsonaro promete, se eleito, extraditar Cesare Battisti para a Itália. E Fernando Haddad diz que não ficará com nenhum ministro do governo Temer. Partidos que não atingiram a cláusula de barreira e ficaram sem o fundo partidário estudam junção para se fortalecer. 2 apartamentos de Adriana Anselmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, são leiloados por 5 milhões de reais. Estudos mostram que o rendimento do trabalhador autônomo caiu à metade em relação à CLT. Eu preferia o salariado, porque você está seguro, você não teria que estar pagando INSS, não estaria pagando o seguro de vida. Educadores discutem os caminhos do ensino no futuro governo. É importante a gente desenvolver, não só para dar certo na escola, mas também para dar certo na vida nesse novo mundo. Isso é fundamental. Secretário de Estado americano e o rei da Arábia Saudita discutem o desaparecimento de jornalista crítico do regime. Londres realiza leilão de peças de ouro, algumas com lance inicial acima de 2 bilhões de reais. E os meus companheiros de bancada são o economista e doutor em ciência política, Ricardo Senes, e o jurista e reitor da Universidade do Registro de Imóveis, José Renato Nalini. E você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter, na hashtag Jornal da Cultura. A Polícia Federal indiciou o presidente Michel Temer e mais 10 pessoas no inquérito dos portos. O repórter Arthur Scott está em frente ao Palácio do Planalto e tem outras informações. Boa noite, Scott. Então, o relatório da polícia foi entregue agora há pouco no Supremo Tribunal Federal? É isso mesmo, Joyce. Boa noite a todos. A denúncia da Polícia Federal foi entregue ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que já encaminhou o inquérito para a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A PGR tem agora, Joyce, 15 dias para se pronunciar sobre o assunto. Michel Temer foi indiciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Vamos ver na reportagem. No relatório final, a Polícia Federal concluiu que Michel Temer editou um decreto de acordo com interesses do setor portuário em troca de benefícios ilícitos e que os repasses eram feitos usando empresas de fachada ligadas ao coronel reformado João Batista Lima, amigo de Michel Temer. A Polícia Federal solicitou ainda a prisão preventiva do coronel Lima e pediu o bloqueio dos bens de todos os indiciados. Durante 11 meses, a PF investigou a edição do decreto assinado por Temer em maio de 2017, que ampliou de 25 para 35 anos o prazo de contratos de concessões de empresas portuárias, podendo chegar a até 70 anos. Os executivos da JEF disseram à polícia ter repassado R$1 milhão ao coronel Lima em 2014, a pedido de Temer. O inquérito dos portos foi aberto pelo Supremo a pedido do então procurador da República, Rodrigo Janot, com base na delação premiada de executivos do grupo JIF. Eles denunciaram pagamentos de propina a Michel Temer, seu ex-assessor Rodrigo Rocha Loures, ao coronel Lima e outras 8 pessoas. A defesa do presidente Michel Temer informou que só vai se manifestar, Joyce, após ter acesso ao conteúdo do inquérito. O advogado do coronel Lima disse que recebeu com perplexidade a notícia, uma vez que o coronel contribuiu com as investigações e, por isso, não existe motivo para esse pedido de prisão preventiva apresentado pela Polícia Federal. Até agora, Joyce, não recebemos resposta da defesa do ex-assessor do presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures. É com vocês aí do estúdio. Obrigada, Arthur. Boa noite para você aí em Brasília. Ricardo Senes, boa noite. Doutor Nalini, boa noite. Uma alegria sempre recebê-los. Bom, no fim de um mandato enfraquecido, né, essa denúncia fica ainda mais consistente, ganha ainda mais corpo contra o presidente Michel Temer. Pelo que eu entendi, não há ainda denúncia, né? Há um indiciamento, que é uma fase preparatória.
E agora a Procuradoria-Geral da República tem de se manifestar e a posição é muito tranquila ali. Se faltarem elementos, eles vão pedir diligências. Se já houver elementos, há denúncia. Se não, há até possibilidade de pedido de arquivamento, porque o Ministério Público tem autonomia para isso. Agora, o que nós precisamos ter em mente é que isso não vai terminar até 31 de dezembro. Então, esse processo, se houver processo, vai ser remetido para as instâncias originárias, porque aí não há mais prerrogativa de foro. Privilegiado. Senes. Joyce, eu acho que essa questão de todas essas investigações, ela realmente não só não tem data para acabar, como ela entrou num processo no país que me parece que virou o que o pessoal chama de novo normal, né? O novo normal é uma atividade dos órgãos de controle, e aí não só Ministério Público, Polícia Federal, mas também Tribunal de Conta, todas as corregedorias que existem no país, não só no nível federal, mas em outros âmbitos, que tornou a lógica desses esquemas mais tradicionais de corrupção, que eram que a gente conhecia há muito tempo, todos esses esquemas, de alguma maneira, passaram a estar vigiados, né? Acho que a sofisticação que, por exemplo, a Polícia Federal passou a ter a partir, acho que foi do ministro Tomás Bastos. Sim. Ele estruturou áreas de inteligência avançada na questão fiscal, na questão de computação, na questão de finanças internacionais, a série de acordos que foram assinados de cooperação internacional com Suíça, com os Estados Unidos. A seleção também, isso. Ricardo, que o concurso para a Polícia Federal é um concurso muito severo e exige muita qualidade. Eu tive contato com vários delegados federais novinhos e são muito preparados. Não há nenhuma diferença qualitativa com a magistratura e o Ministério Público. Eu acho que esses são ganhos importantes, né? Do ponto de vista de qualidade dos quadros e da condição institucional. Agora, também é verdade que esse processo ele precisa seguir alguns rituais importantes. Então, a gente não pode correr o risco de politizá-los, né? E em alguns casos isso ocorreu, né? E isso é um problema, porque ele mata a própria natureza que originou, a motivação que originou isso tudo, né? Se isso passar a ser usado como uma ferramenta de barganha entre grupos políticos, aí é o final de tudo o que a gente viu sendo montado. Nós estamos falando desde 2002, estamos falando mais de 10 anos esse processo, né? A gente conhece a Lava Jato como a mais famosa, mas a Lava Jato é uma operação entre milhares de operações, né? Milhares, estou exagerando, mas centenas talvez. Então, isso eu acho que é uma questão. Se hoje no Michel Temer, e tem razões, e o processo jurídico se mostra justificado, está ótimo, tem mais que comemorar. Agora, ele é só uma parte de um processo que tem que ser muito mais amplo e não pode ficar só no âmbito federal, só nas grandes figuras, né? Isso está envolvendo todas as outras instâncias do governo, né? Agora, o dia dos candidatos. Fernando Haddad, do PT, ficou em São Paulo. Jair Bolsonaro, do PSL, não teve compromissos públicos. Jair Bolsonaro passou o dia em sua casa no Rio de Janeiro. Ele tem feito campanha pelas redes sociais. Em uma das publicações, o candidato do PSL disse que, se for eleito, irá extraditar o ativista Cesare Battisti, refugiado no Brasil desde 2004. Em 2010, o ex-presidente Lula negou a extradição. Há uma liminar no STF mantendo esta decisão até julgamento em plenário. Outra postagem diz que, como parlamentar, ele propôs punições mais severas para crimes passionais. À tarde, Bolsonaro recebeu a visita do cantor sertanejo Eduardo Costa e publicou o vídeo do encontro. Fernando Haddad, do PT, participou de programas de rádio e deu entrevistas em São Paulo. Disse que, se for eleito, não vai manter nenhum integrante da equipe de Michel Temer e que está sondando nomes para um eventual governo. À tarde, ele se encontrou com movimentos sociais. O candidato do PT falou que as pesquisas eleitorais não abalam sua equipe. Não pode ficar olhando pesquisa e mudar de humor em função do que está publicado no jornal. Porque se fosse assim, eu não teria ganhado do Serra em 2012, nem a Dilma teria ganhado do Aécio em 2014.
Bom, foi mais um dia de promessas dos candidatos, mas o debate entre eles, entre os dois candidatos, que a população tanto quer, parece que está bem difícil de sair, né? Eu acho que o povo gostaria de projetos, né? De propostas concretas, né? E se os candidatos não querem eles mesmos, eles podem se apoiar nas suas assessorias, né? Há bons assessores de lado a lado e a população já mandou um recado de que ela não quer mais do mesmo, né? Desprezou pesquisa, desprezou o tempo de TV, que era tradicionalmente decisivo, né? Então, agora, eu acho que o povo quer... como é que nós vamos tratar a educação, a saúde, o saneamento básico, a violência? É isso que nós precisamos, sem ataques de ambos os lados, né? Vamos pensar que o país, daqui a pouco, vai precisar de um projeto de reinventar, né, o Brasil, não é? Exatamente. Não, na mesma linha, Joyce. Agora, eu acho que os dois candidatos estão devendo isso, mas por razões distintas, talvez, né? O Bolsonaro, assim, é um candidato que se montou a partir de questões que têm a ver com valores, com atitude, e menos com programa, né? Programa, é difícil você observar o que ele vai propor, por exemplo, para ajuste fiscal, né? O Guedes diz uma coisa, depois o outro assessor diz outra coisa. Então, a verdade é que é muito difícil identificar atrás do Bolsonaro uma plataforma de fato de governo nas áreas críticas, na área econômica, na área fiscal, na área de inovação. É muito por símbolos, né? Então, por exemplo, hoje, vou extraditar o César de Battisti. Ok, simbolicamente pode ser importante, mas do ponto de vista do que a gente precisa fazer no Brasil, isso é um detalhe, é um factoide, né? E no caso do Haddad, o que acontece é que, como ele deu uma guinada, está tentando dar uma guinada para o centro, as pessoas estão meio sem saber qual é o novo programa dele, porque o anterior a gente sabia. Agora, se terá mudanças. Ele está sinalizando que sim, mas não está conseguindo concretizar isso de maneira minimamente crível para as pessoas que estão olhando. Então, nós estamos com opacidade dos dois lados. É muito grave isso, porque, na verdade, essas eleições, elas vão tomar decisões sobre questões absolutamente críticas para o país. Ou seja, quem vai pagar o custo desse ajuste? Tá certo? Onde que nós vamos fazer as principais reformas? Qual é o caráter da reforma tributária que a gente está imaginando? E tudo isso vai depender de emenda à Constituição. E para você conseguir 3/5 com essa fragmentação do Congresso, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Então, os dois precisam tentar atrair principalmente os novos, né? E nesse arco-íris de partidos, tentar fazer algumas maiorias para as reformas que têm que ser feitas, né? São inevitáveis. E aí tem uma questão, Jorge, acho nessa linha de que essas reformas são inevitáveis. Algumas delas, assim, a crise fiscal está para estourar, você não dizer 9 mais 20. E as pessoas estão dizendo assim, não, eles não estão falando isso para não perder voto. Bom, se não é para falar isso, perder voto, então não precisa de campanha. Exatamente, pelos assuntos reais, não? E veja a seguir, apartamentos de Adriana Anselmo são leiloados no Rio de Janeiro. E a reunião de conselheiros do TSE com representantes do WhatsApp. Aguarde que nós voltamos já. De olho em mais de 3 bilhões e 500 milhões de reais do fundo partidário para os próximos 4 anos, caciques políticos já pensam em fusão entre partidos depois das eleições. É que com a nova cláusula de barreira, 14 legendas não tiveram desempenho mínimo na Câmara dos Deputados para receber parte dessa bolada. A agência Câmara divulgou a relação de 14 partidos que foram bloqueados pela cláusula de barreira, medida aplicada pela primeira vez nesta eleição. São eles Rede Patriota, PHS, DC, PCdoB, PCB, PCO, PMB, PMN, PPL, PRP, PRTB, PSTU e PTC. Com isso, nos próximos 4 anos, as 14 legendas ficarão sem o tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV e sem uma parcela do fundo partidário, estimado em 3 bilhões e 500 milhões de reais entre 2019 e 2022. A cláusula de barreira foi criada pela Emenda Constitucional número 97, em outubro de 2017. O principal objetivo é reduzir os partidos com pouca representação na Câmara
Câmara, ela funciona assim. As legendas precisam ter pelo menos 1,5% dos votos válidos para deputados federais ou mais de 1.400.000 votos em pelo menos 9 estados. Ou eleger pelo menos 9 deputados em 9 estados, sendo um por estado. A emenda contém ainda uma regra de transição que prevê o aumento gradativo do desempenho dos partidos até 2030. Uma das saídas para os 14 partidos atingidos pela cláusula de barreira seria uma fusão com siglas que estejam na mesma situação, medida considerada adequada por ministros do Supremo Tribunal Federal e que tem regra definida pelo Tribunal Superior Eleitoral. O PCdoB de Manuela Dávila, vice de Fernando Haddad do PT na disputa pelo Planalto, pretende esperar o TSE validar ou não alguns votos que ainda não foram contabilizados para decidir o que vai fazer. O PHS admite conversas com o PRP, PTB e Patriota. O Democracia Cristã diz que sempre analisou a possibilidade de fusão com outro partido. O PRTB do general Hamilton Mourão, vice na chapa de Jair Bolsonaro, não pretende se unir a outra legenda, assim como o PSTU de Vera Lúcia, derrotada na disputa presidencial. 6 partidos não responderam aos nossos questionamentos: PCB, PCO, PMB, PMN, PPL e PTC. Já a rede iniciou conversas com o PV e o PPS para uma possível união entre eles. Com o PV, nós construímos uma reaproximação muito importante nestas eleições. Com o Partido Popular Socialista, já tem tratativas e formalizações da intenção de uma aproximação para uma eventual fusão. Eu sou favorável à redução de partidos, sempre fui. É muito difícil, democraticamente, alguém governar um país com 40 partidos políticos. Como vocês veem, então, a questão da cláusula de barreira e da aproximação entre os partidos com essa finalidade? Olha, Joyce, uma república com quase 40 partidos, fora aqueles que estão se organizando, né, não pode funcionar. Aí nós temos de reconhecer o erro do Supremo Tribunal Federal, que impediu que isso fosse mais adequadamente tratado. Hoje, os próprios ministros reconhecem que foi um erro, por um voto. Agora, nós precisaríamos adiantar mais, nós precisaríamos acabar com o fundo partidário. Não tivemos coragem de reduzir a força dos sindicatos, então vai ser sindicalizado aquele que acredita na sua liderança. Os partidos também deveriam ser assim, porque nós tivemos na história recente do Brasil candidatos de si mesmo, porque com o fundo partidário todo mês recebendo uma quantia, ninguém quer deixar de ser candidato, sabendo que não terá votação nenhuma. E outra coisa que é um crime que nós estamos assistindo, aos institutos que devem formar cidadania para fazer a democracia participativa. Você está vendo alguma coisa, Ricardo, desses institutos que recebem uma bolada, né, do fundo partidário? Né? Quais são qual é a formação da cidadania para que possa haver uma participação maior? Então, eu acho que a gente precisaria adiantar um pouco. Quer patrocinar um partido, filie-se e pague uma mensalidade. Aí você vai participar mais. Não votar uma vez cada 2 anos e depois esquece até em quem votou. Né? É muita fragmentação, né? Para governabilidade, isso é um impedimento. É uma dificuldade enorme, põe custos enormes e ele distorce a representação, né? Ele torna minorias muito pequenas atores relevantes, às vezes atores de veto, né? Então isso é um enorme problema. Agora, como o Aline mencionou, a Câmara tratou disso em 2004, 2005, aprovou uma lei difícil, porque obviamente os pequenos partidos são contra. Sim. E eles aprovaram uma lei muito mais draconiana do que essa, ou seja, era 5%. 2030. E é uma regra que existe em vários países do mundo, acho que o mais conhecido é o caso alemão, que é, no fundo, o seguinte: o sistema ele tem que ser democrático, ou seja, não é proibir montar partido. O que limita a cláusula de barreira são os incentivos, tanto do ponto de vista financeiro, como, em alguns casos, para participar do parlamento. Se você não tem uma representação mínima, você tira simplesmente o rabo da representação. Quando ficou muito pequeno, é quase um ruído no processo decisório, né? No caso do Brasil, aprovou na época, era 5%.
E o Supremo Tribunal achou, por alguma razão, se arrependem hoje, não sabia que se arrependiam explicitamente, mas tudo indica que arrepende, porque só piorou de lá para cá, a governabilidade ficou pior. Tá certo? Então foi uma intervenção aí num processo político, de uma regra política que o Supremo fez equivocada. Agora aprovou-se de novo nessa pequena reforma do ano passado, só que aí de 5 caiu para 1,5. Né? E ainda é só vinculado ao financiamento e não necessariamente à representação no Congresso. Então é um longo caminho, isso vai aumentar. Ainda precisa de ajuste. Perdemos 13 anos tranquilamente de ganhar governabilidade, que poderia ter sido um ponto importante, e nós andamos para trás nesse período. Há 12 dias da eleição, uma das preocupações do Tribunal Superior Eleitoral é com a divulgação de conteúdos falsos nas redes sociais, que coloca em xeque a transparência do sistema eleitoral. O Renato tem recebido notícias falsas de todos os candidatos, por celular, computador e até boca a boca. Para ele, a saída dessas armadilhas é manter o desconfiômetro ligado. Recebo informações que me parecem, em princípio, eventualmente de pouca credibilidade, não são razoáveis algumas coisas, e aí fica mais fácil você pesquisar e verificar através de sites de pesquisa na internet, outros veículos de comunicação. Preocupado com o avanço de notícias falsas, o Conselho sobre Internet e Eleições do TSE fez uma videoconferência com representantes do WhatsApp com sede na Califórnia. A empresa reconheceu que existem barreiras técnicas para impedir o compartilhamento das fake news, mas se propôs a liberar ao TSE ferramentas que não estão disponíveis ao usuário comum. Seguir a trilha da notícia falsa até a origem é o maior desafio para conseguir punir os responsáveis. Agora, o WhatsApp está na mira do TSE. O aplicativo usa uma criptografia de ponta a ponta, garantindo a privacidade dos usuários, mas tornando impossível saber quem mandou. Mesmo que o governo resolva bloquear o WhatsApp, isso não seria uma solução viável, porque os usuários migrariam para outros sistemas semelhantes ao WhatsApp com o conceito de criptografia ponta a ponta. No site do Tribunal Superior Eleitoral é possível checar as informações falsas antes de repassar. Compartilhei e um colega de trabalho veio questionar. Você investigou a fundo para ver se isso realmente é verídico? Eu fiquei totalmente envergonhada. Recebi umas 3 ou 4, enviei e depois falei, deixa eu ver se isso aqui é verdade. E fui ver que era mentira, né? Mas já tinha ido. Para tentar frear o excesso de notícias falsas, a presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, vai se reunir amanhã com advogados eleitorais de Bolsonaro e Haddad. O que os usuários têm que fazer é sempre checar a informação. É a única forma eficiente que a gente tem de combater esse tipo de notícia. Se orientar bem, né? Antes de sair publicando as coisas em grupos ou nas redes sociais, enfim. Seria correto dizer, então, que houve um fracasso ou uma inabilidade nesse combate das fake news, Senes? Olha, Jéssica, eu acho que essa questão da fake news, ela tem o lado do Estado, né? Alguns mecanismos de abuso, porque é crime, né? Tem muito dessas questões. E eu fico realmente um pouco chocado, não deveria ficar, né? O cientista social para essas coisas não deveria ficar chocado. Mas tem empresas que se dedicam a função da empresa é distorcer notícias, é fazer deliberadamente. Ele tem lá um designer, um web designer, o cara que imita a capa de uma revista, muda foto. O cara é um profissional da adulteração de informação. Assim, eu fico... E assim, não é que é um moleque, tá certo? São empresas inteiras, porque o cara não é só profissional em desenhar. Ele é profissional em distribuir de maneira a não ser pego. Ou seja, é crime organizado, assim. Ele deveria ser tratado nesse campo, eu acho. E principalmente quando ganha uma escala absurda, como a gente viu agora. É empresa, e às vezes a empresa não está nem no país. Né? Nessas eleições, é muito possível que uma parte dessas fake news estejam vindo de fora do Brasil. Tá certo? De Rússia, de Israel, de próprios Estados Unidos. Então, assim, são esquemas muito complicados. Tem um lado do Estado, que é a repressão ao crime organizado de falsidade ideológica e coisa do gênero. Agora, tem um outro lado que é da sociedade, né? Que o pessoal está dizendo. Olha, chega uma hora que você tem que ser o cidadão ativo. Dizer o seguinte, olha, eu tenho uma certa responsabilidade. Né? Se eu desconfio, não posso passar. Agora... Mas, Ricardo, é cultural, né? Porque o brasileiro gosta dessa pimenta, gosta desse tempero, gosta... Você vê que a notícia verdadeira, ela é divulgada com muito mais vagar e sem interesse. É como você falar bem de uma pessoa.
Você fala bem, o assunto morre. Ah, tá bom. Agora, se você fala mal, ainda que você saiba que aquilo é mentira, isso é da cultura e o brasileiro gosta. Agora, veja, eu até acredito que nós tenhamos uma participação muito grande por causa do humor. O nosso humor é muito característico, é típico, né? Nós não somos londrinos, nem aquele humor americano, né, que é um pouco insosso para nós. Mas o TSE deveria ter se preparado melhor para esse Eu acho que é incontrolável, Joyce. Hoje nós não conseguimos controlar a violência física, matamos 63 mil jovens por ano, continuamos, 50% da população não tem saneamento básico. Agora, essa sofisticação é só através da educação, fazer com que as pessoas tenham discernimento, saibam o que vão divulgar. Né? Agora, aqui a coisa picante de maledicência é mais atraente, isso é da miserabilidade da matéria humana. Né? Havia é até real, né, de uma mulher maledicente que foi se confessar e São Felipe Neri mandou que ela matasse uma galinha e fosse espalhando as penas pela cidade e depois voltasse. Quando voltou, ele falou, agora você recolhe as penas. Ah, mas é impossível. Mas é assim, né? Já espalhou, depois você não recolhe mais, né? A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, pediu para a Polícia Federal investigar uma mensagem direcionada a ela. Em tom ameaçador, o texto contesta a lisura do processo eleitoral, diz que o candidato Jair Bolsonaro do PSL está eleito e que haverá uma revolta popular se as urnas não confirmarem esse resultado. O internauta enviou a mensagem através do perfil oficial do TSE numa rede social. Educadores reunidos em São Paulo discutiram hoje a formação dos estudantes brasileiros e o futuro do país. Lideranças políticas e empresariais destacaram os desafios para educar os jovens de forma integral. O Brasil tem garantido acesso ao ensino, com 99% dos brasileiros entre 6 e 14 anos na sala de aula. Mas eles estão aprendendo. O desempenho do aluno é medido em várias questões. Na Avaliação Nacional de Alfabetização, por exemplo, ela foi ilustrada por esse desenho, a de um porquinho. Os alunos tinham que escrever em letra cursiva o nome do animal. 1/3 dos estudantes não conseguiu escrever a palavra porco. São crianças com idade média de 9 anos e que estão terminando o 3º ano do ensino fundamental. Quanto mais a idade escolar avança, maior é a defasagem. No ensino médio, por exemplo, dos 3,5 milhões de jovens que começam a cursar as aulas, apenas 1,7 milhão se formam. Desses, apenas 4% dominam as operações da matemática e somente 1,6% tem conhecimento suficiente em língua portuguesa. Os dados foram destaque no 5º Fórum LIDE de Educação e Inovação, realizado hoje em São Paulo. A gente precisa trazer o foco no Brasil para a aprendizagem. Nós não podemos avançar enquanto nação se nós não garantirmos que as crianças aprendam dentro da escola e assim elas possam crescer ao longo do tempo. Desafio para os candidatos a presidente. Entre as principais propostas do candidato Jair Bolsonaro, do PSL, estão a implementação do ensino à distância como alternativa aos alunos que vivem em áreas rurais, a alteração no método de gestão, a revisão e a modernização do conteúdo, além da mudança da Base Nacional Comum Curricular. As principais propostas do programa de governo do candidato do PT, Fernando Haddad, são a construção de um novo currículo para o ensino médio, bolsa para jovens em situação de pobreza, mais escolas técnicas federais e a melhora da política de valorização do professor. Educadores que lidam diariamente com a questão de formação de jovens brasileiros dizem que é preciso garantir a alfabetização no tempo certo. A gente precisa ter uma educação integrada, integral, no sentido de ela desenvolver tanto competências cognitivas, convencionais, clássicas, quanto também competências socioemocionais. É importante a gente desenvolver, não só para dar certo na escola, mas também para dar certo na vida nesse novo mundo. Isso é fundamental. Então, nós precisamos mudar os parâmetros de qualidade do PNE, mesmo que de uma maneira informal, mesmo que seja o governo federal fazendo uma grande campanha nacional, mas a gente precisa mudar os parâmetros de
de qualidade brasileiros, a partir, inclusive, da alfabetização. Bom, essa é uma das perguntas mais urgentes, né? Como os novos governantes vão enfrentar essa questão da educação? Olha, o timing de governo em relação à educação é o timing da eleição. Então, a sociedade precisa assumir a sua responsabilidade. O artigo 205 da Constituição da República é muito claro. A educação é direito de todos, mas esse direito de todos é dever do Estado e da família em colaboração com a sociedade. Não é falta de dinheiro, né? Mas nós estamos muito defasados. O conhecimento hoje ele está todo disponível. Você vê, Ricardo, qualquer criança tem um celular e encontra no Google uma resposta que o professor às vezes não tem. Professor mal remunerado, desalentado, desrespeitado, não é? Então, você veja o jovem, aí acabamos de ouvir, o ensino médio, a criança ainda fica dentro da sala de aula. O jovem vai embora, porque não há mais sentido em 13 disciplinas, aulas prelecionais, não é? Quando você precisa pensar naquilo que a Viviane falou, as competências socioemocionais. Você precisa preparar as novas gerações para profissões que não têm ainda nome, Joyce. Sim. Vão desaparecer 701 profissões, vão desaparecer, algumas delas inimagináveis, daqui a 10, 20 anos. Né? E nós continuamos com aquela escola, edifícios do século XIX, né, currículo do século XVIII para uma molecada do século XXI, toda antenada, né? Então, o professor hoje, ele precisa ser valorizado, mas para ser um estimulador, aquele que suscita curiosidade, porque quem tem curiosidade, o autodidatismo é uma grande ferramenta, não é? Mas a sociedade inteira precisa cuidar da educação, não esperar do governo. Nós criamos uma sociedade muito tutelada, né? Eu senti que muitas das nossas crianças, os pais, primeiro, esqueceram daquele currículo implícito, oculto, né? Das palavrinhas mágicas, por favor, muito obrigado, com licença, bom dia, professora, nem isso fala, né? A professora apanha, quando não apanha dos pais também. E depois, nós deixamos de pensar se a criança está sendo mais feliz. É só avaliação, ver se passa no PISA, mas nós universalizamos quantitativamente a educação e a qualidade. É um desafio imenso. Imenso. E a coisa mais séria, porque nós estamos na rabeira do mundo, né, Ricardo? Não, sem dúvida. Tem uma disfunção aí o brasileiro fica indignado com uma série de coisas, mas não fica indignado com a questão da educação. Então, assim, isso eu acho que é... E aí o Nalini tem toda a razão. Isso não é a questão de olhar para o Estado e botar o dedo e falar o Estado... A sociedade não dá prioridade. Nós não estamos dando prioridade nessa eleição. Nessa eleição, esse tema não passou. Não parece. Então, o Haddad foi até ministro da Educação, você pode dizer, tem alguma certa ligação, mas não é o eixo da questão. O Bolsonaro nem passa perto disso. Então, assim, a sociedade ela fica indignada com uma série de coisas, mas não fica indignada de matar mais uma geração que a gente está fazendo no Brasil. É isso, é matar mais uma geração. E não é, o Nali também tocou outro ponto, não é falta de recurso. Não é, não. Tá certo? O Brasil é um país de renda média alta, em parâmetros internacionais, gasta... Acho que é quase 9% se considerar recursos públicos e privados. Não é pouco o recurso que a gente aloca. O problema é que o resultado é desesperador. É muito ruim proporcional. E a sociedade, ela não transforma essa preocupação em voto, em mobilização popular, em mobilização política. Ricardo, o sujeito é eleito por... Grande parte dos pais quer saber se vai passar o ônibus na porta de casa e se dentro da escola tem almoço, tem comida manipulada. É isso. Não está preocupado se a criança está aprendendo, né? Sabe? Então, isso nós temos que dar um chacoalhão na sociedade. É a cidadania que tem que assumir isso. E cobrar do Estado, sim, também. E às vezes fica indignado com alguns comportamentos de político, fala é o fim do mundo. Agora, o tema que está do lado, que é muito mais grave, o sujeito se mostra uma certa passividade. Então, tem uma certa idiosincrasia na sociedade brasileira que é fatal para o nosso desenvolvimento. E o último ponto, Joyce, que é uma questão que eu cruzei outro dia e fiquei impressionado. Se você pegar a curva dos jovens na escola e quando eles começa
o grosso da evasão escolar, que é no final do ciclo básico, um pouquinho antes do ciclo médio, e depois quando entra no ensino médio, isso despenca. Se você cruzar com a curva de assassinato no Brasil, de homicídio no Brasil, o grosso dos homicídios no Brasil... Joyce, a curva é assim, ó. O sujeito sai da escola, a gente perde os caras na escola e eles entram rigorosamente no crime e na violência. Então, o grosso, a pirâmide de assassinato, a distribuição, a curva de distribuição de assassinato no Brasil, começa a subir nos 17, 18, dá um pico lá em 21 anos, o sujeito é jovem, geral homem e negro, despenca depois lá para os 25 e aí vai ficando flat para o resto. O que está acontecendo? Você está tirando os caras da escola e jogando no crime. Sim. Tá certo? O criminoso é de 15 a 24, é a faixa etária. Que é essa coisa do... Se a gente conseguisse segurar... mas não é a cabeça do crime. Esses jovens, eles são a ponta. Sim. É a ponta frágil. É a ponta que depois vai... É a massa de manobra. É a massa de manobra. A cabeça não tem 14, não tem 24 anos. A cabeça tem 35, é o cara que coordena. Aí você vai pegar em a questão de violência, o cara quer mais polícia para matar esses jovens. Quer dizer, o cara tira da escola, o cara vai pra rua, aí a sociedade defende mais bala nos caras e deixa os caras... Quem coordena esse jogo todo já passou, tem outra lógica. A gente está matando a juventude 2 vezes, na escola e depois na rua. Uma operação no sul do estado do Rio de Janeiro prendeu hoje 88 suspeitos. Entre eles, 25 policiais militares acusados de receber propina para facilitar a atuação de traficantes de drogas. Segundo o Ministério Público Estadual do Rio e a Polícia Federal, os PMs de Volta Redonda faziam vista grossa para a atuação da quadrilha que controla a venda de drogas na região. Os policiais foram denunciados por associação criminosa, corrupção, tráfico de drogas e roubo. A Justiça também decretou a prisão de 70 criminosos. A operação foi realizada ainda em Itatiaia e Resende. A polícia apreendeu munições, cocaína e uma grande quantidade de dinheiro em moeda da Venezuela. Também no Rio, 2 apartamentos da ex-primeira-dama Adriana Anselmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, foram vendidos em um leilão hoje. O comprador pagou cerca de 5 milhões de reais pelos imóveis com vista para o mar de Ipanema. A oferta foi feita na sede da Justiça Federal, a mesma que condenou Cabral a mais de 100 anos de prisão e sequestrou os bens da família para reaver parte dos valores desviados no esquema de corrupção. Morreu hoje, em São Paulo, o radialista e cronista policial Gil Gomes. Ele tinha 78 anos e teve complicações no fígado causadas por medicamentos. Gil Gomes começou a carreira nos anos 60 como locutor de futebol, mas se destacou como repórter policial. Trabalhou nas rádios Record e Globo e fez sucesso nos anos 90 no programa Aqui Agora, do SBT. O corpo dele vai ser enterrado amanhã em Guarulhos, na Grande São Paulo. Aqui Agora. E veja a seguir, horário de verão começa no próximo dia 4. E ainda, secretário de Estado americano se encontra com o rei da Arábia Saudita para discutir o desaparecimento de jornalista. Nós voltamos em instantes. Levantamento mostra que quem trocou um emprego com carteira assinada para se tornar autônomo precisa ganhar o dobro para manter o padrão de vida. O que o Valentim ganha, todo mundo vê no taxímetro. Mas os gastos, nenhum aparelho marca. E a conta é salgada. De cada R$100 recebidos, 70 vão para impostos, taxas, combustível e manutenção do carro, além de benefícios que ele paga do bolso desde que trocou o trabalho numa empresa pelo táxi. Se fosse para ganhar o que eu estou ganhando de salário líquido, o que sobra, preferia salariado, porque você está seguro, você não teria que estar pagando INSS, não estaria pagando seguro de vida, não estaria pagando seguro saúde. 23 milhões de brasileiros trabalham por conta própria, segundo o IBGE. E este número poderia ser ainda maior. Uma pesquisa recente mostrou que metade dos entrevistados preferiria atuar como autônomo a ter um trabalho com carteira assinada. Mas se a intenção das pessoas for ganhar mais dinheiro, é bom fazer as contas.
Um estudo feito pela Associação Brasileira de Planejadores Financeiros concluiu que um autônomo precisa ganhar até o dobro de um assalariado para manter o padrão de vida. Segundo a responsável pelo estudo, quem tem um salário de R$ 2.500 chega a ganhar mais de R$ 5.000 com benefícios como plano de saúde, vale transporte e refeição e INSS. Um autônomo que não recebe 13º salário nem férias remuneradas precisaria faturar mais de R$ 10.000 por mês para bancar os gastos do trabalho mais os benefícios. A gente tem um problema que o nosso cérebro engana. Se você quer muito mudar de vida, ele vai falar, não, olha, é só esse salário que você recebe, é fácil, né? Então faça conta, tenha atenção, usa a parte racional e entre no detalhe do que você recebe exatamente. Quando a matemática ajuda, empreender pode ser um bom caminho. Foi o que fez a Vanessa. Há 1 ano, ela deixou o trabalho com carteira assinada para ser autônoma. A psicóloga agora atende pacientes numa clínica particular. Ela conta que trabalha mais, mas o salário é melhor. Aqui eu tenho que pagar sala, tenho que pagar uma série de coisas. Mesmo assim, eu ainda estou ganhando o dobro do que eu ganhava na empresa. Mas essa percepção, Cenis, para o assalariado de que se tem mais dinheiro no bolso, não condiz com a realidade, então? Então, Jorge, mas aí tem dois lados dessa questão. Aí tem o lado do trabalhador e tem o lado, vamos dizer, da somatória dos comportamentos individuais, o efeito na economia como um todo, né? Então, assim, o trabalhador em si, ele precisa, óbvio que depende do trabalho acelerado que ele está e depende da atividade autônoma. Se ele tiver numa atividade assalariada, com CLT, né, carteira assinada, mas que ele está vendo pouca perspectiva, né, ele está trocando a segurança por qualquer tipo de ganho no médio prazo, ele está empregado, porém, numa empresa que não vai bem. Então, assim, o sujeito tem que fazer um cálculo que não é só o que ele está recebendo no mês, ele precisa olhar para frente e falar o seguinte, olha, eu posso daqui a 5 anos, estando com mais velho, não ter espaço. Então, e aí quando você olha no outro lado, Joyce, a somatória de uma situação onde a CLT, uma regulação excessiva, beneficia muito um trabalhador, ele pode estar gerando um custo para o resto da economia que é ruim. Então, assim, essa questão é muito difícil e tem 2 lados, pelo menos, o coletivo e o individual, senão a gente acaba tendo respostas meio parciais. Olha, eu acho, Joyce, que as pessoas vão ter de se acostumar que os empregos estão acabando. E nós vamos ter que inventar algo para fazer. Agora, pense quem não tem chefe, né? Quem não tem horário. Então, há vantagens também. É aquele sentido de independência. Veja, se eu falar autônomo quer dizer, eu não estou subordinado a ninguém. E aí, talvez, ele se incentive a fazer mais, a pensar em ser criativo, a ter outras opções, né? Eu acho que nós vamos ter que nos acostumar, porque só aqui em São Paulo que se fechou de empresa, nossa indústria sucateada, não se preparou para a 4ª Revolução Industrial, nós viramos outra vez fornecedores de commodities, não é, Ricardo? E o governo confirmou que o horário de verão está mantido para o dia 4 de novembro. No começo do mês, o Planalto chegou a anunciar um adiamento, a pedido do Ministério da Educação, para não coincidir com a data do Enem. Mas, segundo a assessoria da presidência, não foi possível atender a demanda. À meia-noite do sábado, dia 3, os relógios devem ser adiantados em 1 hora em 10 estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e no Distrito Federal. O MEC faz um alerta. A prova do Enem começa à 1 da tarde, horário de Brasília. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, se reuniu hoje com o rei Salman, na Arábia Saudita. Eles discutiram o desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi há 2 semanas na Turquia. Pompeo conversou em Riad com o rei Salman e também com o príncipe Mohammed bin Salman. O secretário reiterou a preocupação com o desaparecimento de Khashoggi. O jornalista, que também tinha cidadania americana, morava desde o ano passado nos Estados Unidos e era crítico do governo de Riad. Ele foi visto pela última vez no dia 2 de outubro, quando entrou no consulado saudita em Istambul. A visita de Pompeo foi realizada pouco depois que o grupo de trabalho formado por Turquia e Arábia concluiu uma inspeção de 9 horas no consulado.
Também hoje, a polícia fez buscas na casa e nos veículos do cônsul saudita em Istambul. O Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU pediu que Arábia e Turquia revelem tudo o que sabem e disse que Riad deve abrir mão da imunidade de suas dependências e autoridades diplomáticas. We hope the lifting of immunity is absolute. As Coreias do Sul e do Norte iniciaram hoje as negociações para desmilitarizar parte da fronteira que divide a península. A reunião foi na Coreia do Sul. As duas partes já começaram a retirar minas da Zona de Segurança Conjunta. No mês passado, os dois países concordaram em adotar medidas para reduzir a tensão militar na fronteira. As Coreias ainda não assinaram um tratado de paz oficial para acabar com a guerra que aconteceu na década de 50. Sene, sobre o desaparecimento do jornalista? Joyce, acho que esse é um ponto importante. Nós estamos vivendo um ciclo aí no mundo bastante preocupante, que estava envolvendo a Turquia, o Egito, a Rússia, as Filipinas, que são governos autoritários, crescentemente autoritários. Parte desses governos, eles estão reprimindo não só os opositores, etc., mas jornalistas. Então, assim, é muito interessante que o governo americano tenha levantado isso junto com a ONU, que não tem sido a linha do Trump, mas para destacar isso, dizendo o seguinte, olha, a sua comunidade internacional está de olho nisso até entre os países, porque tem países que estão querendo namorar com regimes autoritários, e a gente sabe que o primeiro sinal é esse tipo de coisa, começar a eliminar o opositor e eliminar a imprensa livre, né? E veja em instantes, Brasil vence a Argentina em amistoso na Arábia Saudita. E mais, peças em ouro serão leiloadas em Londres com lances que podem chegar a 2 bilhões de reais. Nós voltamos já. Estamos de volta e vamos ler no telão algumas mensagens que foram enviadas na hashtag Jornal da Cultura. A primeira é a Marli Aguiar, que diz: enquanto as pessoas pensarem que é melhor ser empregado do que autônomo, seremos sempre um país dependente. O Ronan Botelho diz: educação, saúde e segurança têm destaques apenas em planos de governo, de 4 em 4 anos. Após ganharem, os eleitos dizem que não há recursos financeiros. Muda, Brasil. E o Rui Tavares, que diz que agregar partidos nanicos é querer fazer tribo só de caciques. Doutor Nalini. Olha, eu concordo com o Ronan Botelho, não é? Eu acho que a cidadania, alguma coisa que ela pode fazer é cobrar efetividade para os governos, não é? O governo gosta mais de obra, gosta daquilo que é tangível, que é material, mas o maior investimento que se pode fazer, Joyce, é em pessoas, é em gente. Você investindo em gente, o resto vem por acréscimo. Verdade. Deixa eu comentar, Joyce, a questão dos partidos se fundirem, os partidos nanicos, né? Eu acho que o objetivo dessas regras que se define, cláusula de barreira, etc., é que assim, você tem um número limitado de ideologias, vamos dizer, de visões, né, mais holísticas sobre como organizar a sociedade. Você tem, sei lá, uns 5, 6, né? Os partidos, as sociedades europeias mais organizadas, tem lá 5 partidos, né? Então, assim, você ter mais do que isso é difícil se imaginar. Você tem sempre, né, um contraponto entre mais esquerda, mais direita, mais conservador, mais liberal, mas você tem isso. Então, a ideia é ganhar racionalidade no processo e ganhar qualidade em cada um deles, porque atrás de cada partido deveria ter uma plataforma de políticas, a visão sobre a área econômica, sobre a área educacional, etc. Quando você tem essa miríade, você não consegue nem ter negociação razoável. Então, acho que o incentivo é positivo, sim, no meu modo de ver, e é para onde o Brasil deveria caminhar. E a seleção brasileira venceu hoje o amistoso contra a Argentina em Jeddah, na Arábia Saudita. A seleção argentina não contou com Lionel Messi, que pediu dispensa do time até o ano que vem. A primeira chance de gol foi do Brasil. Miranda recebeu cruzamento de Casemiro e chutou cruzado, mas a zaga argentina tirou quase na linha do gol. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o meia Paulo Dybala assustou o goleiro Alisson com essa cobrança de falta. O gol da vitória brasileira só saiu nos acréscimos. Aos 47 minutos, Neymar bateu o escanteio e Miranda fez de cabeça. Final de jogo, Brasil 1, Argentina 0. Um 1-0 no sufoco mesmo, né?
Bom, doutor Naline, Ricardo Senes, muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima. E nós terminamos essa edição com imagens do primeiro leilão totalmente dedicado a peças de ouro em Londres. Entre as atrações estão uma Ferrari dourada de 1977, um busto da modelo Kate Moss e até uma cadeira feita para Napoleão Bonaparte. Os lances devem partir de R$22 mil até 2 bilhões e 200 milhões de reais. E você inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo que acontece no jornalismo da cultura. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero amanhã. Até lá! O Ministério da Cultura, Bradesco e TV Cultura apresentam a programação de 2018.